Salmo de número 119, é o maior salmo da nossa Bíblia, o maior capítulo da nossa Bíblia. E ele é cheio de características, de peculiaridades. Mas nós leremos nesta manhã a quarta estrofe. A quarta estrofe inicia no versículo 25 e termina no versículo 32. E ela diz: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com os caminhos dos teus preceitos e meditarei na tua palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos do juízo. E aos teus caminhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nosso Pai, coloque-me diante de Ti, ó Deus, como servo a Ti, ó Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor fale ao meu coração e que o Senhor fale ao coração do seu povo, da sua congregação, ó Deus. Na certeza de que é o Senhor que traz a sua voz ao coração do seu povo, ó Deus. Fala nossos corações, ó Deus, a fim de que sejamos, ó Pai, exortados, fortalecidos, repreendidos e encorajados, ó Deus. Tudo de acordo com a sua medida, de acordo com a sua vontade, na certeza de que o Senhor é Deus zeloso e cuida do seu povo, ó Deus. Faça com que a sua palavra seja refrigério, mas que a sua palavra também, ó Pai, seja cajado de justiça. Exerça a sua vontade por meio da sua palavra. É nessa certeza que nós descansamos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje pela tarde, enquanto me recuperava do almoço na casa dos meus pais, eu estava folheando as notícias e eu me deparei com algo que aparentemente era assustador. Uma barragem está às beiras de estourar. Muito obrigado. Às beiras de estourar agora no estado de Santa Catarina. Agora o estado de Santa Catarina é um estado que está sendo ameaçado. Uma das represas do estado de Santa Catarina está no que eles chamam de alerta laranja, próximo para que ela arrebente. E a catástrofe do Rio Grande do Sul agora, ela bate a porta do estado de Santa Catarina. As cidades que estão à beira de grande risco é a cidade de Itajaí, a cidade de Florianópolis, Balneário de Camboriú e outras cidades do centro do estado. E o que me chama a atenção é essa sensação de que, como que a gente responde às catástrofes? A Giovana no carro me perguntava, como que nós respondemos às catástrofes? E eu falava para ela, de forma muito simples e de forma muito banal, a gente pode enxergar todas as catástrofes sempre de duas formas. Uma é na certeza da proximidade do regresso de Cristo Jesus, porque o Cristo, no seu sermão escatológico, ele disse de que as grandes catástrofes e as grandes destruições a natureza promoveria logo próximo, como uma campainha naquele que bate a porta. Então as catástrofes servem para nos lembrar que Cristo Jesus está próximo e logo ele regressa. Entretanto, as catástrofes acontecem a todo momento. A gente teve a enchente que teve na década de 40 no Rio Grande do Sul, e essa semana eu descobri que houve uma grande enchente no estado de São Paulo, que é datada da enchente de 1929 na cidade de São Paulo, que cobriu toda a cidade de São Paulo a 1,20 m de água. Eu nem imaginava dessa grande enchente. Há teorias da conspiração sobre ela, mas isso não vem ao caso. Entretanto, uma outra possibilidade que a gente tem para as grandes catástrofes é um ponto que é muito negligenciado, até mesmo dentro da teologia reformada, que é a nossa consciência da nossa intervenção junto à natureza. A Bíblia nos exorta em inúmeros momentos de que Deus cuida da natureza e que a natureza sofre as consequências do nosso pecado. Paulo fala aos Romanos de que a criação geme as consequências do nosso pecado e que a criação clama pelo regresso de Cristo Jesus porque ela sofre. As árvores sofrem, a grama sofre, a água sofre, os animais sofrem por causa da consequência dos nossos pecados. Se não fosse dessa maneira, Deus tinha feito um bote para 10 pessoas, não uma arca para todos os animais no dilúvio. A criação sofre por consequência dos nossos pecados.
E muito do que nós temos vivido e que nós temos enfrentado nos últimos tempos, simplesmente é por causa da que o nosso clima e de que a criação desse planeta sofre e de maneira desregulada por causa da consequência dos nossos pecados. E quando a gente olha para o que tem acontecido, eu tenho inúmeros amigos no estado do Rio Grande do Sul, e quando eu converso com eles, o estado é simplesmente de profunda tristeza e de profundo lamento. De profunda tristeza por causa de toda a destruição. De profundo lamento por causa de toda a dor das pessoas que estão morrendo, das pessoas que já morreram, das que estão morrendo e da certeza que eles têm das muitas outras que morrerão. A cidade de Porto Alegre já está há mais de 15 dias sem energia elétrica. Imaginar uma cidade como Porto Alegre sem energia elétrica é uma situação calamitosa. Imaginar uma cidade como Porto Alegre, onde boa parte das indústrias, eu conversava ontem com o Lívios, sobre como muitas das indústrias vão ter que ser reconstruídas do zero. Quanto dinheiro, quantos empregos se perderão, quantos comércios não terão condições de se recuperarem diante de toda essa situação. E tudo isso produz uma certa sensação de tristeza, uma certa sensação de desesperança, uma certa sensação de ainda bem que não é conosco. E eu me pergunto, o que isso tem a ver com a tristeza que a gente viu no início do Salmo 119? Nos versículos 25 ele começa dizendo: a minha alma está apegada ao pó. Hoje pela tarde, a Luísa e o Samuel brincavam com a minha sobrinha que chegou do Timor-Leste, e o Samuel inventou de se esconder na brincadeira de esconde-esconde debaixo da cama dos meus pais. Quando ele saiu, ele carregava umas 3 rinites, assim, pelo tanto de pó que tinha debaixo da cama dos meus pais. Eu não sei nem se eu devia ter contado isso. Mas essa sensação, essa questão de que ele fala, o salmista, minha alma está pegada ao pó, não é essa simples ideia de que eu estou imerso, mas é a sensação de que eu me prostro profundamente diante do pó, como alguém que está prestes a perecer, alguém que está pronto a definhar diante de muita angústia e de muita dor. Então o que a gente verá nesta manhã, o que a gente verá nesta noite, não é manhã, desta vez é noite, o que nós veremos nessa noite simplesmente é de que a sabedoria de Deus, porque nós somos renovados pelo poder da palavra de Deus. Nós somos renovados diante da tristeza, nós somos renovados diante da angústia, nós somos renovados em nosso lamento, unicamente pelo poder da palavra de Deus. E o interessante é que todo este lamento que a gente vê quando a gente narra as tragédias do Rio Grande do Sul, quando a gente narra grandes tragédias de morte, de violência, de sequestro, de roubo, de crianças sendo mortas, elas não têm nada a ver com a dor e a tristeza do Salmo 119. Nós, como eu já falei, essa é a 4ª estrofe. O Salmo 119, na sua forma e na sua estrutura, ele tem uma beleza inacreditável. Essa semana eu conversava com um dos colegas, eu tive a oportunidade de ter um tempo de conversa com um pastor presbiteriano. Eu não vou trazer o nome dele aqui, porque provavelmente o que eu vou falar não é tão interessante assim sobre ele. Mas eu conversava com um pastor presbiteriano que tem ganhado proeminência, que tem ganhado algo estranho para pastores, que é fama. Eu conversava com um jovem pastor que tinha acabado de terminar o seu mestrado, tinha regressado para o Brasil, o mestrado na escola de Edimburgo, que entre as escolas de teologia, ela está entre as 10 melhores escolas de teologia do mundo. E o que me entristecia, enquanto mais eu conversava com ele, era simplesmente uma visão cética pela composição e pelo desenvolvimento da palavra de Deus. É mais uma visão triste, desprovida da autoridade, desprovida da inspiração, desprovida do caráter extremo e maravilhoso de como Deus age na composição de sua palavra. Porque quando a gente olha para o Salmo 119, ele é um grande acróstico, construído pelas letras do alfabeto. Acróstico todos nós fizemos na nossa infância. A gente pegava o nome das nossas mães e escrevia Ruth, rápida, útil, talentosa e esplendorosa. A gente produzia uma palavra por cada uma das letras iniciais daquela palavra. Entretanto, eu nunca vi alguém que fez um acróstico com a língua portuguesa. Nem os parnasianos, na sua mais bela forma e com pouco conteúdo, conseguiam produzir um acróstico tão bonito quanto que a gente tem no Salmo 119, porque os primeiros 8 grupos de versículo, eles começam com a letra Aleph, e todos os versículos, do 1 até o 8, todos os versículos começam com a letra Aleph. E a grande dificuldade aí é que a letra Aleph é uma letra muda, sem grande pronúncia. Ela é uma letra que não dá para pronunciar, porque ela é uma letra muda.
E você começar a encontrar palavras que começam com a letra Aleph é muito difícil. Entretanto, o segundo grupo de 8 versículos começa com a letra Bet. O segundo grande grupo começa com a letra Gimel. E agora nós estamos no quarto grupo que começa com a letra Dalet. Eu estou colando porque faz muitos anos que eu aprendi o alfabeto. Eu deixo para os meus colegas, eles devem saber todo o alfabeto de forma mais prática e de forma mais acessível. Entretanto, quando a gente olha para a maneira como esses grupos são construídos, essas estrofes de 8 versículos são construídas, a gente tem nas duas primeiras grandes perguntas sobre a beleza e a grandeza de Deus. A primeira estrofe é muito interessante porque ela harmoniza com o Salmo 1 e com o Salmo 119, dizendo no Salmo 1 sobre a beleza de quem vive de acordo com a palavra de Deus. E o Salmo 19 dizendo sobre a beleza que encontra na palavra de Deus. O segundo grupo de versículos, ele fala sobre, então, aonde nós encontramos a beleza da palavra de Deus? Aonde nós encontramos grandeza na palavra de Deus? É muito interessante que ele harmoniza com Provérbios 22, que fala, onde eu encontro sabedoria? E o próprio livro de Provérbios não responde onde a gente encontra sabedoria. Mas o Salmo 119 diz que a gente encontra sabedoria na palavra de Deus. Então a gente percebe que existe beleza na palavra de Deus, a sabedoria vem da palavra de Deus. Só que a terceiro grupo, a terceira estrofe, ela fala sobre um lamento. Ela começa trazendo a angústia de, então, aquele que busca a viver de acordo com a palavra de Deus. Aquele que busca viver de forma sábia diante da palavra de Deus. No terceira estrofe, o que ele encontra? Perseguição, injustiça e grande tristeza. Quando nós nos esforçamos para viver de acordo com a palavra de Deus, quando nós nos esforçamos para viver dentro da conformidade que é a palavra de Deus, o que nós encontramos é dor, tristeza e perseguição. Dor por quê? Simplesmente porque o mundo repudiará essa situação. Dor por quê? Porque o mundo não gosta daqueles que se esforçam para viver na sabedoria que provém do Senhor. E o nosso salmo que nós temos, na nossa quarta estrofe, que é a nossa, o que nós temos é simplesmente a resposta. Aquele que sai do lamento, sai da tristeza, de que conhece, de que percebe a dor de viver diante de Deus, e ele responde na certeza de que essa dor é restaurada pela palavra de Deus. A gente encontra na quarta estrofe, a estrofe Dalet, o que a gente encontra nela é de que nós somos restaurados unicamente pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa que pode produzir consolo para aquele que está em lamento. Muitas vezes a gente olha para a tristeza do mundo, a gente olha para a tristeza do Rio Grande do Sul e ela produz tristeza em nossos corações. Ela reverbera diante da tristeza daquelas pessoas e por empatia nós nos entristecemos mesmo estando a quilômetros de distância. Entretanto, essa não é a tristeza de que o salmista está falando, mas sim a tristeza de que o salmista vem falando no Salmo 119, a partir do versículo 25, é a tristeza daquele que olha para a grandeza de Deus, aquele que olha para a sabedoria que vem diante de Deus e se pergunta, como eu posso viver em um mundo tão destruído, tão marcado pelo pecado? Como eu posso viver em um mundo tão marcado pelas injustiças? Como eu posso viver em um mundo marcado pelas agruras da tristeza do pecado? E a resposta que o próprio salmista dá, e que a gente verá a partir de agora, do versículo 25, é que a sabedoria produz uma percepção de pequeneza e de tristeza. Nos versículos 25 ao versículo 27, o que nós temos é: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes, ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com os caminhos dos teus preceitos e meditarei na tua palavra. O interessante é que a gente olha para o primeiro versículo, para a primeira linha do versículo 25, e o que a gente tem é que a minha alma está apegada ao pó. É o que o salmista simplesmente ele olha para a sua situação, ele olha para toda a perseguição que ele vinha descrevendo na estrofe anterior, ele olha para essa situação, dessa realidade das pessoas que costumeiramente usam uma brincadeira que no Brasil é quase que a gente encontra ela semanalmente, esse tipo de brincadeira. Eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Nós vivemos de um país, e é muito peculiar o Brasil, porque o Brasil é um país que não leva as coisas a sério. O brasileiro tende a sempre dar risada da sua própria desgraça. O brasileiro é aquele cidadão que tende a olhar para não sai. Catástrofe é um trava-língua, né? Ele olha para a catástrofe e ele produz charge, ele produz piada, ele produz jocosidade.
Entretanto, o que o salmista está dizendo é que nós devemos olhar para a nossa tristeza e não produzir jocosidade, não produzir galhofa, não produzir brincadeira, mas sim levar em seriedade. Levar em seriedade, o salmista nos convida para que tenhamos uma vida mais madura e uma vida mais séria diante da certeza de que nós carecemos e necessitamos de que Deus seja favoroso a nós. Ele começa no versículo 25 dizendo: a minha alma está pegada ao pó. Então, diante dessa situação onde a minha alma está destruída, a minha alma está derramada no chão, a minha alma está pronta a perecer, vivifica, Senhor, pela tua palavra. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar aos teus preceitos e meditarei na tua palavra. É Deus agindo em nossas vidas. O salmista tem a certeza de que a única maneira de que ele sairia daquela situação de lamento e de dor, daquela situação triste e dolorosa em que ele entendia que estava, a única maneira de sair disso é a certeza que ele tinha da maneira pela qual Deus agiria em sua vida. Da maneira pela qual Deus agiria maravilhosamente, o ensinando, o transformando, o orientando e gastando o seu tempo com ele. E o interessante é que a gente percebe o quanto a sabedoria essa, já começada nas primeiras estrofes, que mostra que a sabedoria de Deus transforma a nossa vida. A sabedoria é esta qual? O interessante é que em todas as estrofes do Salmo 119, uma palavra, um conceito é repetido em todos eles, que é a lei do Senhor. Em todas as estrofes, o salmista organiza suas ideias, mostrando que tudo deriva da sabedoria que provém da lei do Senhor. E o interessante é que esta sabedoria que provém da lei do Senhor, ela é capaz de vivificar, ela é capaz de ensinar, ela é capaz de orientar, e ela deve ser o fruto da nossa meditação. O quanto nós estamos gastando a nossa energia meditando na palavra de Deus. O quanto nós olhamos para as catástrofes desta realidade. O quanto nós olhamos para a catástrofe que é sim a nossa vida. E gastamos energia meditando na lei de Deus diante da nossa própria vida. O quanto nós olhamos, às vezes, para a tristeza. Do quanto nós estamos trabalhando, do quanto nós estamos gastando energia no nosso trabalho. Conversava com a minha esposa. Essa semana houveram alguns dias onde eu comecei a trabalhar 1 da manhã e eu fui parar de trabalhar às 10 horas da noite. Aí você vem, eu tive uma conversa com uma das minhas funcionárias e foi uma conversa muito peculiar. Conversávamos e ela soltou uma frase para mim marcante. Lucas, eu estou trabalhando muito. Eu olhei e falei, Ela, estou trabalhando muito. Falei, quantas horas extras você fez essa semana? Eu não fiz nenhuma, mas eu estou devendo 1h40. Eu falei, tá. Você está me devendo hora e está trabalhando muito? Sim, estou trabalhando muito. Eu aceitaria que você falasse para mim que está trabalhando bastante. Mas muito, sem hora extra, é um pouco complicado. E é exatamente isso que tem acontecido com muitos de nós aqui. Muitos de nós temos sido engolidos pelo nosso trabalho. Nós temos engolido pelas nossas atividades, pelos nossos estudos, pelos nossos compromissos. E nós estamos gastando mais tempo meditando sobre os nossos afazeres, mais tempo meditando sobre as coisas que temos nas nossas responsabilidades, mais tempo meditando sobre aquilo que está em torno da nossa própria vida. E nós não estamos fazendo como um salmista que reconhece a sua fragilidade e reconhece a sua pequenez quando diz: a minha alma se apega ao pó, mas eu devo meditar nas tuas maravilhas, eu devo meditar na sua lei. Os teus caminhos são perfeitos, os teus caminhos são os teus preceitos. O quanto nós temos meditado na lei de Deus? Temos gastado as mesmas horas, as mesmas energias? Será que nós podemos dizer, eu tenho estudado muito a palavra de Deus? Hoje o seminarista Davidson nos exortou sobre o quanto nós devemos ler e conhecer a palavra de Deus. E novamente o que nós vemos no Salmo 119 é isso. Nós temos meditado nas maravilhas dos grandes feitos de Deus. Porque é isso que nos traz. O quanto mais nós meditarmos na grandeza e nas maravilhas dos feitos de Deus, mais nós entenderemos, mais nós desenvolveremos, mais produziremos uma certeza sobre a nossa pequenez e a nossa fragilidade.
E o interessante é que isso nos leva ao meu segundo ponto, que diz o seguinte, que a sabedoria então, após meditarmos na grandeza, após meditarmos nas maravilhas de Deus, a sabedoria produz então um conhecimento que pode restaurar. E a única coisa que pode restaurar é a própria palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, ela restaura a nossa vida, ela restaura a nossa alegria, ela restaura o nosso ânimo, ela revigora a nossa vida. No versículo 28 ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Ele começou no versículo 25 dizendo: a minha alma está pegada ao pó. No versículo 28 ele continua: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo então a tua palavra. Meus irmãos, quantos de nós temos na certeza, na convicção do nosso pecado, na convicção da nossa ignorância perante a grandeza de Deus? Quantos de nós, diante da convicção de que nós somos carecedores da grandeza de Deus e de quanto nós temos meditado na própria grandeza de Deus, temos derramado em lágrima diante de Deus, temos nos prostrado em lágrimas diante de Deus? Interessante é que o livro de Lamentações, que tem sido um objeto de estudos intensos e difíceis, muito difíceis para a minha vida, ele por algumas pessoas, o próprio Lutero, o traduziu não só como o livro de Lamentações, mas em alemão ele o chamou de o livro das lágrimas. Porque foi o conhecido como o livro, muitos o reconhecem como tendo sido escrito por Jeremias, e uma expressão cunhada por essa de Queiroz diz que Jeremias pode ser entendido como alguém que anda chorando, e daí essa de Queiroz constrói a expressão jeremiando. O autor estava jeremiando. O autor estava caminhando e chorando. E o interessante é que a quarta estrofe do livro, a quarta estrofe do Salmo 119 é conhecida como um pequeno livro de lamentações, um pequeno livro de lágrimas, a estrofe das lágrimas. Por quê? Porque a minha alma de tristeza verte lágrimas, e a única resposta diante da dor, diante da consciência dos nossos pecados, diante da consciência da nossa pequenez, é que nós respondamos em lágrimas, clamando pela segurança de Deus, clamando pelo consolo de Deus e clamando pela resposta do nosso Senhor. O quanto nós temos buscado a resposta em nosso Deus, pelas nossas tristezas. E o interessante é que o salmista nos orienta, o salmista nos mostra o caminho para que nós encontremos o secar das nossas lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade. O interessante aqui é que ele brinca com a ideia de caminho da falsidade é unicamente porque ele já falou sobre os teus decretos. Faze-me atinar para o caminho dos teus preceitos. Qual o caminho? Todos, não sei quantos de vocês, mas eu cresci. Eu acho que muitos de vocês cresceram com esse quadro. Um quadro específico na sua casa. Era um quadro que tinha dois caminhos. Um caminho estreito que levava para os céus e um caminho cheio de festas e que no final ele terminava no inferno. Eu tinha isso, eu fazia o meu pai me explicar aquele quadro todos os dias quando meu pai chegava do trabalho. Eu me lembro, pequenininho, meu pai, com a idade do Samuel, quando meu pai chegava em casa, eu pedia para o meu pai me pegar no colo, ele mostrava aquele quadro e ele me explicava aquele quadro que tinham dois caminhos. E qual caminho a gente escolheria? O interessante é que o salmista faz um eco disso. O salmista fala no versículo 26, ensina-me os teus caminhos. Versículo 28, fortalece-me segundo a tua palavra. Para quê? E afasta de mim o caminho da falsidade. Nós, diante de todas as angústias dessa vida, nós devemos entender que é a palavra de Deus que nos mantém no seu caminho, e é o próprio Deus, na sua sustentação, que nos afasta do caminho de falsidade. Nós não temos ação nenhuma em nos afastar do caminho da falsidade. Eu não preciso me preocupar em me manter longe do caminho da falsidade. A única preocupação que eu preciso ter é viver em fidelidade e submissão. É viver clamando, Senhor Deus, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu devo clamar dia após dia, Senhor Deus, fortalece-me segundo a tua palavra. E Deus vai me afastar do caminho da falsidade.
Calvino desenvolve isso muito bem quando ele fala sobre a perseverança dos santos. E a perseverança dos santos nada menos do que o conceito, a certeza de que é Cristo, é Deus em seu poder, é Deus em sua graça que me mantém no caminho da salvação que Ele construiu na minha vida. É o próprio Deus que me mantém seguro, é o próprio Deus que me mantém agarrado a si. E esse Deus que se agarrou a mim, que me abraçou em laços eternos de amor, Ele nunca vai me soltar. Nunca vai permitir que eu me desvie por um caminho de falsidade. Mas o que Ele me convida, que Ele me exorta, é para que eu, em tristeza e lágrimas, clame diante de Deus, para que Ele me mantenha seguro em sua palavra. Interessante que ele continua dizendo: e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Quantos de nós, em nossas relações, Giovanni e eu estamos próximos dos nossos 10 anos de casado. E tem sido uma situação muito interessante, muito rica. Primeiro porque eu fui tentar entender de bodas de que são com 10 anos. Eu não imaginava, tem bodas de todos os elementos. Se eu não me engano, 10 anos, eu acho que se eu não me engano, é de tungstênio. Eu falei, tungstênio? Eu não vou fazer um anel disso, que eu saiba, isso é radioativo. Mas eu descobri que não é, mas mesmo assim eu não vou fazer, é muito caro. Aí fica. Eu falei pra ela, fizemos um acordo. Fica para os 25 anos, a gente vai juntando moedinha, e quando tiver 25 anos a gente manda Luiz e Samuel pagar pra gente. Mas a gente olha para toda essa situação de fidelidade, essa situação de tudo que Deus construiu nos nossos 10 anos de casamento, e a gente percebe o quanto nós nos agarramos em nosso compromisso. E a gente conversava sobre, vamos renovar os nossos votos? Vamos. A gente já alinhou com o pastor, e eu já descobri que eu estou construindo um novo conflito na minha casa, porque meu pai pergunta, o que será essa renovação? E eu conversava com a minha mãe essa semana e falava assim, sinto o cheiro de que ele tem expectativa de que ele fará algo. Ela, você sente o cheiro certo. Eu falei, mas se ele não fizer nada, você vai ter uma confusão. E é exatamente isso que o salmista está falando. Da mesma maneira que pessoas casadas, pessoas que olham para o seu compromisso matrimonial, pessoas que olham para a história que construíram, para as suas fidelidades, para todos os elementos da sua história, o que o salmista está dizendo é de que eu escolhi a fidelidade, mas foi o próprio Deus que me sustentou neste caminho. É o próprio Deus que me sustentou, o próprio Deus que me afastou da falsidade, é esse Deus que me mantém pelo quê? Pela certeza da tua lei. E o interessante é que quando o salmista fala, favorece-me com a tua lei, ele não pede, Deus favoreça-me com riqueza, Deus favoreça-me com muitos filhos, Deus favoreça-me com tranquilidade, ou Deus favoreça-me com alegria. O interessante é que ele não pede alegria. O salmista que começou falando de que ele era tão pequeno quanto o pó, e de que a sua alma verte em lágrimas e tristeza, quando ele clama e pede algo para Deus, ele não pede por alegria. Porque aquele que conhece a grandeza da bondade de Deus entende de que mesmo diante da tristeza a gente consegue perceber a beleza da alegria no Senhor. A gente enxerga o que ele diz, escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelo teu juízo. Então o que a gente percebe é que quando nós entendemos que a sabedoria de Deus produz o reconhecimento do poder de Deus para nos restaurar por meio da sua palavra. É a palavra de Deus que nos restaura. É o conhecimento da tua palavra que restaura o nosso caminho, que restaura a nossa vida, que restaura a nossa justiça e que nos mantém retos. Nos leva para a última parte desse salmo que diz: a sabedoria produz a segurança sobre a fidelidade do Senhor. Diante da sensação e do entendimento da nossa pequenez, diante de vertermos a nossa alma em lágrimas diante do Senhor, o salmista no versículo 31 diz: aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Um salmo que começa em tristeza,
O salmo que continua, porque ele reflete a terceira estrofe. A terceira estrofe é um salmo inteiro de lamento. E a quarta estrofe começa como um salmo de lamento, de grande tristeza, de grande angústia perante a nossa situação como pecador. Ele termina com a certeza de que é o próprio Deus que restaura a nossa vida. É o próprio Deus que restaura a nossa alegria. É o próprio Deus que nos restaura da nossa pecaminosidade. É o próprio Deus que nos restaura de onde nós estávamos. Interessante que no versículo 31 ele diz: aos teus testemunhos me apego. Eu gosto muito dessa construção. Aos teus testemunhos, ou à tua lei, ou à tua misericórdia, ou aos teus mandamentos, ou à tua aliança. Porque simplesmente o salmista convocando a Deus para que Deus mantenha fidelidade a si. É simplesmente quando uma criança olha para os seus pais na certeza de que os seus pais o amam. Porque estes pais são maduros em suas responsabilidades e consciência. Mas a própria Bíblia diz, às vezes, o pai e a mãe podem abandonar os seus filhos. Mas eu, o Senhor, nunca abandonarei ao meu povo. O que o salmista está dizendo é simplesmente o seguinte: Deus, foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho e tirou Israel do Egito. Foi o Senhor que fez descer maná dos céus e alimentou a Israel. Foi o Senhor quem deu a sua lei e fez pacto glorioso com seu povo. Foi o Senhor quem parou o sol para que Israel vencesse os seus inimigos. Foi o Senhor que derrubou as muralhas de Jericó para que vencesse os seus inimigos. Foi o Senhor que levantou um rei junto às ovelhas para que vencesse e governasse Israel como nação. Foi o Senhor que fez inúmeras coisas em nosso favor e nós não fizemos nada. Mas o Senhor fez todas essas coisas. Os teus testemunhos são a essas coisas que eu me apego. Quando eu olho para a minha vida, e eu já conversei isso inúmeras vezes com a Giovana, eu nunca me esqueci das inúmeras vezes quando Deus agiu graciosamente em nossa vida. E nós experimentamos uma dessas esse ano. Eu me lembro muito bem da primeira semana de janeiro. Nós tínhamos uma pequena reserva. No final do ano passado, o dinheiro que nós tínhamos guardado vinha esgotando. Eu havia enviado para mais de 400 currículos. E chegou um momento onde até o limite que nós tínhamos de crédito de tudo havia acabado. E aí eu brincava com a Giovana: pronto, agora a gente não só chegou no fundo do poço, mas a gente se enlameou e se atolou no fundo do poço. E a gente olhava um para o outro na certeza de que Deus já fez coisas inacreditáveis em nossa história. Deus já fez coisas inimagináveis na minha vida e na vida da Giovana e na vida da nossa família. Então a gente olhava e falava assim: agora é a hora de que Deus vai agir maravilhosamente em nossa história. E o interessante é que simplesmente de uma conversa despretensiosa de WhatsApp com uma pessoa que eu mal conhecia, redundou no emprego que eu estou até hoje. A gente olhou para o outro e falou assim: não faz o mínimo sentido. Mas fazia sentido para os planos de Deus. E o que nos confortava, onde nós nos apegávamos, era simplesmente: o Senhor Deus já fez na minha vida, já fez na vida da minha esposa e já fez na nossa vida coisas incríveis e inimagináveis. E nós não nos apegávamos: olha o que Deus fez em Israel no Antigo Testamento. Não. Nós nos apegávamos a esses fatos também, mas nós lembrávamos de quando Deus agiu maravilhosamente na nossa vida, na nossa história. E o que o salmista está dizendo é: aos teus testemunhos, aos teus feitos, aos feitos da história que o Senhor fez por Israel, são a eles que eu me apego. São eles que me dão segurança. São eles o motivo da certeza de que o Senhor me restaurará. Então, Deus, não permita que eu seja envergonhado. Não permita que essas lágrimas, não permita que essa sensação de pó, não permita que isso consuma a minha vida. Quantas vezes a gente olha para as coisas que estão acontecendo em nosso lado e a gente simplesmente se apequena diante dessas situações? A gente simplesmente se apequena diante de tudo isso e fica com uma sensação de: e o que será que vai acontecer agora?
Mas o que o salmista está dizendo é diante das lágrimas, sim, justas e derramadas diante de Deus. Diante da certeza de que eu sou pequeno e que eu careço da ação de Deus. Diante de tudo isso, Senhor, não permita que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Interessante é que ele falou de caminho por toda a estrofe. Segundo a tua palavra, ensina-me os teus decretos, expus os meus caminhos, caminhos dos teus preceitos. Afasta de mim os caminhos da falsidade, escolhe os caminhos da fidelidade. Para quê? Para que eu possa percorrer o caminho. Que caminho é este? O interessante é que este caminho explicou-se muitos e muitos anos depois. Explicou-se muitos e muitos anos depois, quando a igreja primitiva, como é relatado no livro de Atos, era conhecida como a igreja do caminho. Era conhecida como a igreja do caminho. A igreja daqueles que caminhavam. Caminhavam para onde? Caminhavam em direção a Jerusalém. Caminhavam em direção à certeza de que chegaremos na terra de Deus. Caminhavam em direção à pátria celestial, no qual nós seremos assistidos. O interessante é que Enoque, a Bíblia fala, o Enoque caminhou com o Senhor. Os caminhos maus e os caminhos bons, e o caminho do decreto de Deus. E o interessante é que os evangelistas dizem que Cristo é o caminho no qual nós caminharemos, e no qual nós conduziremos e percorreremos. E é a mesma ideia de caminho, percorrerei o caminho dos teus mandamentos aqui. O salmista usa, a gente sabe, ou a gente talvez saiba, ou talvez nos foi ensinado, de que a Bíblia, inicialmente no Antigo Testamento, foi escrita em hebraico. Mas antes de Cristo, ela foi traduzida, aqui como uma tradução que é chamada de Septuaginta, que foi traduzida por 70 sábios que a traduziram para o grego. Por quê? Porque muitos judeus não sabiam mais o hebraico e eles conheciam mais o grego. Então a Bíblia foi traduzida para o grego. E esse versículo 32 que fala do caminho dos teus mandamentos é a mesma construção, são as mesmas palavras utilizadas para falar do caminho de Emaús. O caminho no qual Jesus Cristo caminha e percorre com os seus discípulos e eles não o reconheceram. Mas quando ele se revela no partir do pão, eles entendem por que o seu coração inflamava enquanto eles percorriam o caminho. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse salmo, a gente olha para a quarta estrofe do Salmo 119, nós devemos ter a certeza de que diante da angústia, nós somos renovados pelo poder da palavra de Deus. E o verso termina que a sabedoria produz a segurança de que nós somos restaurados, porque Deus é fiel assim. E o salmista diz, quando me alegrares o coração, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. E o interessante é que a alegria vem pelo poder da palavra. É a palavra que encoraja o salmista, é a palavra que traz alegria, é a palavra que revigora o coração do salmista em todos os momentos do Salmo 119. E o interessante é que o primeiro versículo do Evangelho de João diz simplesmente o seguinte: no princípio era a palavra. No princípio era a palavra de Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. O próprio Cristo era a palavra encarnada, a palavra carregada de sabedoria, a palavra pela qual conduziu Israel pelo caminho, a palavra pela qual mostrou e encheu o coração de todos aqueles que estavam tristes e angustiados. Em Cristo nós encontramos alegria, em Cristo nós encontramos o caminho verdadeiro, em Cristo nossas almas são consoladas. E como Apocalipse termina dizendo, em Cristo nossas lágrimas serão enxugadas. O interessante é que a quarta estrofe, ela é pequena em sua proposta, para nos mostrar que diante da nossa angústia, nós podemos nos assegurar de que somos restaurados, porque Deus é fiel ao seu Filho, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel a nós. Nós podemos nos agarrar na certeza disso, e certos disso, nós podemos nos alegrar no Senhor. Vamos orar?
Senhor Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Louvamos a Ti, ó Deus, porque a Sua palavra nos traz alegria. Louvamos a Ti, ó Deus, porque a Sua palavra encarnou-se no Seu Filho, ó Deus. Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ó Pai. E Ele nos dá alegria, Ele nos mantém no caminho de verdade. Ele revigora nossos corações, Ele enxuga as nossas lágrimas, ó Deus. Fala aos nossos corações e nos fortalece para mais essa semana. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.